Então, após a instalação aqui do Windows Server, nós vamos logar com a nossa senha padrão, que foi definida aqui, né, como senha usando o requisito de complexidade. E aí o servidor exibe essa primeira tela aqui, tarefas de configurações iniciais, que é basicamente aquele checklist nosso, né, um resumo disso aqui. Então, aqui cita informações como definição do fuso horário, configuração da rede, endereço IP, V4 até o momento está atribuído como DHCP e não pode, a gente tem que definir um IP como estático. O IPv6 está habilitado, a gente não vai usar IPv6, então nós vamos desabilitar. O nome do computador está um nome aqui que foi gerado automaticamente pela instalação, a gente tem que definir o hostname também de acordo com o nosso servidor. E aqui eles recomendam atualização de servidor, personalização, que basicamente é a instalação de serviços e funções para o nosso servidor. Então nós vamos marcar aqui não mostrar essa janela no logon, fechar. Ele vai abrir essa nova tela aqui que é gerenciador de servidores para mostrar um console, na verdade, de gerenciamento com funções, recursos, diagnóstico, configuração, armazenamento. E basicamente nós vamos utilizá-los para adicionar funções, monitorar o servidor e etc. Tá? Então, por enquanto também a gente vai marcar não mostrar esse console no logon e nós vamos fechar. Aí vamos dar uma olhada no nosso checklist aqui, ó. O que é necessário após a instalação do servidor aqui e o Windows já está rodando, mas a gente tem que lembrar que, né, todo sistema operacional, na maioria dos casos, ele vai requerer a instalação dos drivers adicionais que não foram reconhecidos durante a instalação do Windows normalmente. No nosso caso, como a gente está usando o VirtualBox, nós vamos simplesmente instalar os adicionais para convidados e vai resolver o problema dos drivers, beleza? Outra coisa importante é planejar a rede, né? Definir qual que é o endereço IP da rede, qual que vai ser o nome do nosso domínio, o hostname do servidor e o padrão de hostname para os clientes. Após o planejamento, a gente tem que configurar, né, que atribuir esse endereço IP lá no servidor como IP estático e, no nosso caso, desabilitar o IPv6, porque nós vamos trabalhar somente com IPv4. Tá? E verificar a configuração do fuso horário, se está definido corretamente, devido ao fato da gente ter a possibilidade de estar trabalhando com Windows em inglês, né, e aí o fuso horário vai estar definido fora do nosso padrão. A questão do fuso horário é importante para o funcionamento de vários serviços que a gente vai utilizar na rede, né? Então tem que estar de acordo com o fuso horário que os nossos clientes vão utilizar, beleza? Então vamos definir aqui, né, o nosso endereço IP de rede, o IP da rede, e vamos escolher o exemplo clássico aí, o 92.168 para redes locais. Vamos criar uma rede 100.0/24, por exemplo. O IP do servidor, vamos pegar o primeiro IP, o 92.168.100.1. Vamos imaginar que nós vamos adicionar um roteador aqui depois. E ele já vai ficar definido como 100.2. O hostname do servidor, vamos chamar de SRV Windows. Nome do domínio, geralmente é o nome da empresa, e é boa prática colocar ponto local quando se tratar de um domínio interno, tá? E no nosso exemplo nós vamos usar o nosso sobrenome aqui para criar uma empresa imaginária. Então vamos criar aqui o bruise.local e o padrão de hostname dos clientes, né? Nos nossos clientes nós vamos criar hostnames aí de acordo com o setor, por exemplo, compras 01, informática 01 e assim vai, ok? Então, uma vez planejado, nós vamos definir essas configurações lá no servidor. Então, vamos voltar aqui no nosso servidor, definir aqui a parte do IP, botão direito aqui, central de redes e compartilhamento, gerenciar conexões de rede,
É a nossa conexão local. Então, direito, propriedades. A gente vai desmarcar o protocolo IPv6 e vamos configurar o IPv4. Então, seleciona o protocolo IPv4, propriedades, marcar a opção usar o seguinte endereço IP e definir o IP que foi planejado, 92.168.100.1. Automaticamente ele vai definir a máscara, que é /24. O gateway padrão é o IP do nosso roteador, que ainda não existe, mas nós já vamos deixar configurado. O servidor DNS principal vai ser o próprio servidor que nós estamos configurando agora, ele vai se tornar um DNS e nós podemos definir o roteador como DNS alternativo. Lembrando que nós vamos instalar o AD e o DNS com o comando dcpromo, que vai rodar um script e vai definir esses endereços IPs aqui voltando para 127.0.0.1. Ok? Então, fechar e a atribuição do endereço IP já está feita. Vamos definir agora o hostname do servidor, iniciar, botão direito em computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, nome do computador, alterar. E aí nós vamos definir aqui como SRV Windows. Por enquanto pode ficar em qualquer grupo de trabalho, porque daqui a pouco ele vai se tornar um controlador de domínio e aí nós vamos definir isso na configuração do domínio. Então aqui é OK. Aí ele vai alertar que tem que reiniciar o computador, né? Então fechar, e vai perguntar se quer reiniciar agora. Nós vamos reiniciar depois, porque a gente precisa fazer a instalação dos drivers, que no caso do VirtualBox é os adicionais para convidados. Então reiniciar depois, vamos fechar essa janela e vamos instalar os nossos drivers, né? Menu dispositivos, inserir imagem do CD dos adicionais para convidado. Parece que não aconteceu nada, mas ele já inseriu o CD lá no servidor. Então a gente clica aqui em iniciar, computador, e aqui tem a unidade de CD já com o símbolozinho do VirtualBox. Ó. Vamos abrir o CD e ele já executa aqui a instalação automática do adicionais para convidados. A gente vai só avançar, avançar, avançar. Concordar com a instalação do driver, né? Porque é um driver não assinado. Outra vez, instalar esse software de driver a si mesmo. Ele vai finalizar a instalação, agora sim a gente vai reiniciar. Então, finish. E aí, nós finalizamos a primeira parte, a configuração inicial aí, instalação dos drives, verificação, definição de IP. E nós já temos o servidor pronto para começar a receber funções aí, instalar os serviços de rede.